Certa vez, um menino chegou em casa e ele chegou com um bilhete na mão. Com esse bilhete na mão, ele virou para a mãe e falou: mãe, meu professor me entregou hoje esse bilhete aqui e ele pediu para que eu entregasse somente a você e que só a senhora pode abrir esse bilhete e ler essa carta. A mãe pegou o bilhete, abriu e leu a carta que seu filho chegou em casa, enviada pelo professor. Quando ela começou a ler, lágrimas começaram a brotar dos seus olhos. E ela começou a chorar, e a chorar forte. E aí, o menino, vendo aquela cena, ele perguntou: mas mãe, o que houve? O que eu fiz de errado? Meu professor andou falando alguma coisa que eu fiz de errado? E ela se acalmou um pouco, respirou fundo, limpou as suas lágrimas e ela novamente pegou a carta e falou: eu estou chorando de alegria, meu filho. Eu estou chorando de alegria. Meu filho, olhando bem nos olhos dele, disse: você me enche de orgulho. Eu vou ler a carta para você e aí você vai entender o motivo de tanta felicidade. E ela se pôs a ler a carta. Seu filho é um gênio. Essa escola é muito pequena para ele e não tem professores suficientes ao nível do seu filho. Por favor, ensine-o você mesmo. Essa mãe era uma professora de ciências e a partir desse dia ela começou a ensinar esse menino. E todos os dias ele já não precisava mais ir para a escola, ele era ensinado pela sua mãe. O tempo passou, esse menino cresceu e, de fato, ele se tornou um grande inventor. Não apenas conhecido na sua cidade, no seu estado, no seu país, mas ele passou a ser conhecido no mundo inteiro. Mais ainda, além de um grande inventor, aquele já homem se tornou um grande empresário, através das suas invenções, justamente conhecido por aquilo que ele criava. O tempo passou, a sua mãe veio a falecer, e alguns anos depois de ela falecer, esse homem resolveu revirar as gavetas da sua mãe para revisitar as memórias, assim como certamente algum de nós já fez algum dia, revisitando alguma memória de um ente querido seu. Para sua surpresa, ao abrir uma das gavetas, ele achou uma carta. E ele lembrou na mesma instante que foi aquela carta, daquele momento marcante na sua vida, que a mãe leu para ele, ainda garoto. Quando ele abriu essa carta para lê-la novamente, ele teve uma surpresa. O recado do professor era o seguinte: seu filho é confuso e tem problemas mentais. Não vamos deixá-lo mais vir à escola. Dê aulas para ele você mesmo. O nome desse homem é Thomas Edison, um dos maiores inventores da história moderna. Ele veio, nós sabemos que uma das maiores invenções dele foi a lâmpada elétrica, a lâmpada incandescente. Foi o primeiro passo para aquilo que é hoje a lâmpada incandescente. O grande empreendimento dele foi uma empresa chamada Thomas General Electric, que mais tarde veio se tornar a General Electric, que é um dos maiores conglomerados aí da parte de energia. Naquela noite que Thomas Edison leu a carta, ele chorou muito, chorou grandemente. E aí, ele voltou para o diário dele, pegou o diário dele e escreveu o seguinte: Thomas Edison era uma criança confusa,
mas graças a uma mãe heroína e dedicada, ele tornou-se o gênio do século. Sem dúvida, essa história ela chama a atenção porque ela sofreu uma grande reviravolta de sucesso, não é isso? Aquilo que poderia sacramentar a vida daquele garoto se tornou um motivo de encorajamento, e ele, um menino ainda inocente, acreditou nas palavras da mãe e seguiu em frente. Encorajado, ele alcançou sucesso. No entanto, nem sempre a vida é assim, não é mesmo? Certas vezes na nossa vida, na nossa história, a gente se depara com momentos que são tristes demais, como que se essa história parasse pela metade. Momentos onde a gente recebe cartas, não necessariamente cartas, mas nós recebemos como uma carta que prescreve para nós uma insuficiência, e nós, nesse instante, nesse momento de derrota da nossa vida, nós nos sentimos a pior pessoa do mundo. Eu tenho certeza que quando eu falo isso, certamente algum dos irmãos já lembrou de algum momento na sua vida que você possa, por um acaso, ter se sentido assim. Alguns momentos na minha vida eu me senti assim, a pior pessoa, a pessoa mais desajeitada, a pessoa que mais incapaz, a pessoa mais fracassada. E aí nós começamos a dizer que nós somos tristes demais, nós nos sentimos doentes demais, nós nos sentimos fracos demais, nós nos sentimos velhos demais, enfim. As histórias são muitas e elas se repetem por aí, e certamente nessas histórias que pararam pelo meio, a gente conhece algumas delas também. Uma mãe com filhos pequenos que foi trocada pelo seu marido por uma mulher mais jovem e abandonada. Um trabalhador que, depois de muitos anos de dedicação, esforço, trabalho suado, parceria, fidelidade ao seu patrão e ao seu trabalho, belo dia ele chega para trabalhar e é dispensado, porque a empresa o trocou por um jovem, por um sangue novo, por um rapaz que vai fazer o mesmo serviço que ele, por um salário menor. O filho que foi abandonado pelo simples fato de ter nascido com uma deficiência. E quando ele é abandonado por uma deficiência, ele tem que crescer com mais uma deficiência, que é a falta dos pais. Além da sua deficiência física, ele tem que crescer com a deficiência do abandono. O pai que, por uma única atitude impensada, colocou todos os seus bens a perder, colocou a sua família a perigo, a vida dele tomou uma reviravolta e, por causa daquela atitude, a sua vida, que seguia muito bem, passou a ser um desastre. Enfim, pessoas que um dia, por algum motivo, se sentiram insignificantes demais. E daí, quando você está num momento desse na sua vida, qualquer coisa é motivo para te rebaixar ainda mais. Se você pega uma fruta podre no seu armário e vai jogar no lixo, você talvez pare para pensar que somente as frutas podres vão para o lixo, e você talvez se sinta no lixo e se entenda como se fosse, por exemplo, uma fruta podre ou algo de nenhum valor. E é por isso que com vocês hoje, essa noite, eu gostaria de meditar sobre um texto que é bem conhecido. E o tema da mensagem de hoje é o seguinte, já que tem gente anotando aí, né? Tem algumas pessoas anotando a mensagem, eu tenho que ficar de olho nisso agora também.
O tema da mensagem é o seguinte: bom demais para ser verdade. Bom demais para ser verdade. E o texto que nós vamos ler está no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, no versículo 16. Mateus, capítulo 20, versículo 16. Mateus 20, (16). Diz assim: assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão últimos. Vamos todos juntos? Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão os últimos. Vamos ler novamente? Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Eu sei que alguns de vocês, algumas traduções veem esse trecho, outras não, falam assim, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos, né? Essa é um trecho que vem apenas em algumas traduções, conforme aquela história que até contei na última mensagem. Quando você vê um texto em colchetes aí, é porque em alguns manuscritos eles não vieram, então eles consideram que foram acrescido por algum escriba na história, enfim. Esse texto que nós acabamos de ler, interessante é que eu peço você para que mantenha sua Bíblia aberta quando nós estivermos falando. Ele fecha o capítulo 20, né? Ele fecha uma ideia do capítulo 20. E se você olhar na forma como ele fecha o capítulo 19, você vai reparar que ele fecha de forma parecida. Ele conta uma outra história, e no desfecho dele, ele fecha da mesma forma. Então, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Ou seja, ele termina com a mesma lição, os dois capítulos, 19 e 20, porém com óticas diferentes. Se você reparar no capítulo 19, Jesus está falando sobre as riquezas. E o foco, a ótica, nesse contexto do capítulo 19, ele fala sobre aqueles que acumulam riquezas, sobre as pessoas poderosas. Mas aqui, nesse capítulo que nós acabamos de ler, ele fala sobre um novo olhar. E sobre essa questão de novo olhar, eu queria perguntar a você, e você vai identificar rapidamente. Já notou que Jesus, e não apenas Jesus, o nosso bondoso Deus, Deus Pai, ele sempre tem um olhar diferente, uma espécie, vamos dizer assim, de um carinho especial com pessoas que são consideradas excluídas. Mas já visto que dificilmente ele pegou grandes homens para fazer grandes obras, né? Deus pegava as pessoas pequenas, as pessoas que eram consideradas incapazes muitas vezes. Infelizmente hoje, quando a gente fala essa palavra excluídos, ela é ligada a muita política, mas não, eu quero falar dos excluídos de fato. Quando nós falamos excluídos aí, nós temos uma lista enorme para lembrar. Certamente todos nós lembraremos uma lista enorme de pessoas que são os marginalizados de fato pela sociedade. Pessoas como, por exemplo, alguns que nós citamos aqui, o próprio desempregado hoje é um deles. São pessoas que são excluídas de alguma forma da sociedade. Muitas vezes pessoas que lutam pela sua religião. Quantos e quantos cristãos pelo mundo afora são excluídos simplesmente porque acreditam que Jesus é o Salvador da sua vida. Pois bem, quando nós lemos o Evangelho, nós lembramos de momentos marcantes onde isso aconteceu, onde essa relação direta de Jesus com algum excluído aconteceu, e eu gostaria de lembrar algumas delas com vocês. Por exemplo, quando Jesus toca diretamente nas feridas de um leproso. Lembrando que naquela época a lepra, ela era, se você tivesse algum sinal de lepra, não precisava nem necessariamente abrir uma ferida, às vezes era uma manchinha na sua pele,
e ela fosse identificada, você era excluído do meio social, você era colocado num local separado porque você tinha aquilo. E diz a palavra do Senhor que Jesus tocou as feridas do leproso. Imagino também quando era Jesus, o grande profeta, tocando, percebendo o seu rosto, a sua mão tocando o rosto da prostituta, rosto que ela mesma colocou nas suas mãos. Imagino a forma como ele reagiu quando ele foi tocado por uma mulher que padecia aí de um fluxo de sangue por muitos anos. Imagino o toque de Jesus quando ele pegou na terra e junto com a sua saliva ele fez uma pequena lama e levou aos olhos, tocando o cego e trazendo a visão de novo para ele. De novo não, né? Trazendo a visão a ele. Imagino também quando ele passou o braço, tocando Zaqueu. Algumas traduções falam que quando Zaqueu desceu da árvore, Jesus o abraçou. O coletor de impostos, a pessoa que era a vergonha dos seus pais, dos próprios judeus, porque ele era considerado um traidor dos seus irmãos. Em todos esses casos, uma coisa de comum aconteceu. Jesus fez o quê? Tocou. Jesus, de modos diferentes, tocou, mas de modos iguais para o mesmo fim. O que o mundo considerava perdido, Jesus trazia para perto. O agir de Deus, apenas no seu toque, trazia salvação ao perdido. Muito além de cura, em todos os toques, Jesus trazia cura ao perdido. E esse é o sentido, o contexto, no versículo que nós acabamos de ler. Jesus, ele estava ensinando através de uma parábola, e essa parábola era dos trabalhadores escolhidos. E se você olhar lá no começo desse capítulo 20, você vai identificar. Ele começa dizendo, apresentando o reino dos céus. Mais uma vez, Jesus fala sobre o reino dos céus. Na mensagem do domingo anterior, do carnaval, eu falei de uma outra passagem que Jesus também citava o reino dos céus, e essa é mais uma delas. Ele falava era uma vez um proprietário de um campo, de uma grande vinha, que saía pela manhã. Quando ele fala lá pela manhã, é lá pelas 6 horas da manhã, onde começava a lida, a famosa lida do agricultor. E ele saiu para contratar trabalhadores, o que a gente chama aí do famoso biscate, não é isso? E aí ele combinou, quando ele chega, ele acha lá na praça alguns trabalhadores, ele convoca alguns para trabalhar na sua vinha. O que é a vinha? É a plantação de uvas, certo? A videira. Então, esse dono, esse proprietário dessa grande plantação, ele saiu, foi na praça e contratou alguns que a gente chamaria dos biscateiros para prestar serviço para ele na lavoura dele de uvas. 6 horas da manhã, e ele saiu e falou assim: vamos me ajudar? E opa, estou dentro. Passou um pouco de tempo, 3 horas depois, às 9 horas, ele saiu novamente. Ele certamente sentiu a necessidade de novos trabalhadores, foi na praça novamente, e ele disse: vamos lá trabalhar comigo na vinha, e eu vou pagar a vocês um valor justo. Depois ele sai de novo, ao meio-dia. Depois ele vai mais uma vez, às 3 horas da tarde, e convoca mais trabalhadores. E pela última vez ele sai às 5 horas da tarde, lembrando que a lida começa às 6 da manhã e terminava às 18 horas, às 6 horas da tarde. E às 5 horas ele estava lá na praça chamando outros trabalhadores para agregar mão de obra ali e acelerar o trabalho que ele queria. E aí, quando chegou, findou o dia, é normal que esses biscateiros vão lá e peguem o seu devido salário. Esse devido salário de um dia de trabalho era um denário. Então, era um valor comum. Se eu contratasse um serviço de um diarista qualquer, esse valor de pagamento costumava ser um denário. E assim foi. Na hora que chegou,
os trabalhadores da manhã chegaram, deu 1 denário. Os de mais tarde, 1 denário. Os do meio-dia, 1 denário. Os das 3 horas da tarde, 1 denário. Os das 17 horas, 1 denário. E aí quem estava trabalhando às 6 horas da manhã fez o quê? Falou, não, peraí, opa, assim não, como assim? Você me contratou, eu estou aqui trabalhando o dia inteiro, um sol aqui escaldante. E você, o rapaz que só trabalhou 1 hora, você está dando o mesmo valor. E aí vem a pergunta do dono, do proprietário da vinha. Ele disse, amigo, eu não estou sendo injusto com você. Você concordou às 6 horas da manhã em trabalhar para mim ganhando um denário. Receba o que é seu e vá. Eu quero dar a útil ao mesmo que eu dei para você. E eu sou também o dono do dinheiro. Eu faço com ele o que eu quiser. E aí vem a frase, mais uma vez, uma nova ótica, que qual foi? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Nesse instante, enquanto Jesus contava essa história, ele estava justamente passando num local que era uma zona rural. Então eu fico imaginando, se ele estava numa zona rural de Jericó, certamente, provavelmente, Jesus apontava. Quem sabe ele não contava perto de uma grande vinha, e ele contava essas histórias para os seus discípulos e para aqueles que o seguiam naqueles momentos. E mais ainda, essa foi a última história que Jesus contou antes de entrar em Jerusalém. Naquele período, quando ele volta para Jerusalém, ele se torna um condenado. Então, nesse momento, eu gostaria de destacar o ponto central do texto que nós acabamos de ler. E esse ponto central se chama a escolha. 6 horas, 9 horas, 12 horas, 15 horas, 17 horas. E aí eu queria que você pensasse comigo. Que tipo de trabalhador é deixado para ser contratado somente às 17 horas? Vou trazer para perto da gente, principalmente dos homens aí, né? Os homens, quando são meninos, estão jogando bola. Eu falo os homens porque os homens acabam mais jogando bola, né? Tem muita menina aí que joga bola hoje. Quando está dividido o time, aí costuma ser o quê? Para o ímpar. Quem é o primeiro escolhido? O pior jogador? O melhor, né? O melhor jogador entra logo de cara. Diz o Marcos que era sempre escolhido primeiro. Eu duvido um pouco disso. Mas diz ele que era sempre o primeiro a ser escolhido. E quem é escolhido por último? Aquele que ninguém quer jogar, né? É engraçado que a criança é muito sincera, ela fala assim: fulano. Ou seja, só sobrou o fulano para completar o time, né? Se tem muita gente e tem mais do que precisa para jogar, tem gente que fica o quê? Sobrando. O que é pior ainda, ele nem para entrar, nem para jogar chegou. Pois bem, o texto fala sobre uma praça, um local onde pessoas iam lá para trabalhar. Certamente chefes de família, homens que iam para lá procurar algum trabalho e sabia que se pintasse algum serviço na região, quem estava precisando daquele serviço ia até a praça para contratar. Então ele ficava ali de prontidão. Os homens mais fortes para os serviços pesados certamente seriam escolhidos primeiro. Os de maior porte físico, de maior estatura, ou seja, os que tivessem as melhores aptidões para aquele determinado serviço que estava sendo contratado. No entanto, para a lavoura, para esse trabalho em específico, aqueles trabalhadores que estavam lá ainda esperando às 17 horas, quem são eles? Pense novamente. Certamente eles eram um desses excluídos, que não poderiam voltar para casa sem trazer algo para comer. Provavelmente esses homens eram daqueles que, quando chegassem em casa, primeira pergunta que eu vi aí: conseguiu alguma coisa? Então, na esperança
de serem contratados, eles ficavam ali firmes, pedindo a Deus alguma forma, algum serviço, e quanto mais a hora passava, menor a chance de conseguir alguma coisa. Portanto, esses homens, a gente chega à conclusão de que eles são totalmente dependentes de um patrão misericordioso, que de alguma forma lhes dê alguma oportunidade que a essa altura, a essas horas, eles nem esperavam mais receber. Você já parou para pensar que eu e você, diante de Deus, somos como um desses trabalhadores? 1 Coríntios, no capítulo 1, dos versos 26 a 31, diz o seguinte: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, eu vou repetir, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, aquele que se alegra, que dá glórias, que agradece, glorie-se no Senhor. Tem um cântico uma canção que eu gosto demais, bem antiga, eu aprendi com a minha sogra. Cantei muito esse cântico, irmãos. Ele era do Logos, ele se chama Obreiro Aprovado. Certeza vocês conhecem, né? Boa parte dos irmãos conhecem. Diz assim: você lembra quando foi que o Senhor o separou dentre todos os amigos, dentre os entes mais queridos, e encheu a alma toda de paixão tão desmedida pelas almas, pelas vidas que não sabem para onde vão. E aí ele continua: mas o tempo foi passando e a paixão se esfriou, ó meu Senhor. Como é que ele fala? Responda-me por quê. E aí vem justamente a palavra do Senhor: você precisa ser obreiro aprovado. Você se lembra quando foi que o Senhor te escolheu? Eu quero que você se lembre nesse instante, agora. Você se lembra quando? Aquele momento da sua vida especial, singular, aquele momento que a gente nunca esquece. Aquele momento onde a gente está passando as maiores dificuldades e a gente faz questão de pescar ele para trazer ao nosso coração, porque aqueles momentos costumam nos trazer esperança. Aquele momento onde você sentiu um toque especial de Jesus na sua vida. Aquele toque que transforma, que independente da forma como ele tocou em você, foi para o mesmo fim, para te salvar, para transformar a sua vida. Você lembra quando isso aconteceu? Qual era o seu estado naquele momento? Ou melhor, em qual dessas horas do dia, da sua vida, Jesus te escolheu? A segunda pergunta é: por que ele escolheu você? Por que Jesus me escolheu? E por que Jesus escolheu você? Irmãos, certamente, com toda certeza desse mundo, Jesus não me escolheu pelo intelecto, muito menos pelo meu dinheiro. Jesus não me escolheu pela minha beleza.
me escolheu por nenhum dom que Ele mesmo me deu. A verdade é que quando nós olhamos para a história, para as nossas histórias, nós entendemos que eu e você somos sim os trabalhadores das 17 horas, das 5 horas da tarde. E Jesus é esse homem que chegou de repente e que faz a proposta aos 45 do segundo tempo, ao fim da jornada, faltando 1 hora, e você diz o quê? Isso é bom demais para ser verdade. Isso é bom demais para ser verdade. Quando a gente entende isso, meu irmão e minha irmã, a gente entende o que é graça. E quando a gente entende essa bondade e essa escolha, a gente entende uma das principais doutrinas que a nossa igreja fala, que é a eleição divina. Salmo de número 139, no versículo 16, diz o seguinte: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Salmo 139, 16. E sabe por quê? Deus me escolheu você? Pela sua graça, tão somente pela graça, dizendo que você pertence a Ele, dizendo que quem fez você foi Ele, dizendo para você que Ele que te criou, dizendo para você que Ele é que te chama pelo nome, que você é propriedade dEle. E não importa o tanto de tempo que esperou, não importa, você pertence a Ele e Ele tem um lugar especial para você. Salmo de número 103, dos versos 1 ao 4, diz o seguinte. Eu gosto muito da versão da NVT, é uma tradução que hoje, inclusive, a Divá citou aqui, na nova versão transformadora. E o texto é muito conhecido, na nossa versão está assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Na NVT ela fala assim: todo o meu ser louve ao Senhor. A gente entende com mais profundidade, parece, né? Todo o meu ser, toda a minha alma louve ao Senhor. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Todo o meu ser, toda a minha alma louve ao Senhor. E nunca, jamais esqueça de um só dos seus benefícios. É Ele, somente Ele, que perdoa as tuas iniquidades, que sara as tuas enfermidades, que da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. E aqui a gente chega num ponto interessante da Bíblia. Por diversas vezes, em diversas passagens da Bíblia, quando a Bíblia se refere à bondade do Senhor, ela usa esses dois termos, graça e misericórdia. E eu queria parar para pensar com os irmãos, o que afinal é graça e o que é misericórdia? Se a Bíblia cita e fala sobre a bondade de Deus e cita esses dois pontos, certamente eles têm o seu significado, cada um deles, não é isso? E aí, rascunhei um significado que é o seguinte: misericórdia, quando a gente fala de bondade, misericórdia é a bondade com aqueles que estão em estado de miséria ou angústia. Isso é misericórdia. É quando a bondade de Deus se manifesta para quando você está em algum estado de miséria ou de angústia, passando algum problema enorme na sua vida. E graça? Graça é bondade para aqueles que só merecem punição. Graça é a bondade de Deus manifesta para quem só merecia a perdição, só merecia o inferno. E essa parábola que nós falamos, né? O fechamento fala dessa parábola que nós acabamos de estudar aqui, da vinha. Ela fala a respeito desse princípio, que a recompensa do reino é a graça. A recompensa do reino é a graça divina. E por fim, eu gostaria de ler um poema para vocês. Esse poema ele não é meu, é um poema muito antigo, mas eu resolvi dar um nome para esse poema. Tomei a liberdade de dar um nome para esse poema. E considerando aí o cenário político que nós temos vivido, eu dei um nome, tomei a liberdade de dar um nome para esse poema, de dizer assim: o nome desse poema é Ele Não. Esse poema ele foi escrito pelo rei Davi.
E ele está no Salmo de número 27, nos versículos 8 a 10. Diz assim, eu queria que você quero que você preste atenção. Ao meu coração me ocorre: buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e se a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ele não te abandonará. Ele jamais te abandonará. É isso que o poema está dizendo para você. Ele não te abandonará. Queridos irmãos, eu não sei exatamente, também quem nos ouve e chegou até aqui na mensagem, eu não sei exatamente que cartas o mundo leu para você na sua vida. Eu não sei exatamente sua história. Eu sei pouquíssimas histórias aqui até agora. Nós somos novos aqui, a gente está chegando. Eu conheço pouquíssimos irmãos, e eu já falei isso, com o desejo de conhecê-los muito mais. Mas independente da hora, independente da carta que o mundo escreveu para você, a mensagem de hoje é que o bom mestre, o dono da vinha, ele continua te chamando para essa vinha. Mais ainda, ao te chamar, ele está te dizendo que a recompensa desse chamado é a graça dele, tão somente a graça. Ele não nos pagará conforme nós merecemos, ao contrário, ele nos pagará com a sua infinita bondade, com o seu infinito amor. Ele te escolheu, ele te chamou pelo nome, ele sabe exatamente as suas questões, as suas dúvidas, aquilo que teima em não sair do teu coração, as tuas mágoas, as tuas tristezas, ele sabe exatamente. E independente dessa hora, independente das cartas que você recebeu na sua vida, ele continua te convidando. Eu peço a você para que feche seus olhos e, diante de tudo isso que a gente falou, eu queria que você fizesse uma oração sincera ao dono da vinha, que você falasse com Deus, independente do cenário, independente do que foi falado aqui, aquilo que o Espírito Santo tocou no seu coração. Eu gostaria que você, francamente, de uma forma sincera, diante do Senhor, conversasse com o Senhor e abrisse o seu coração. Senhor, a verdade é essa, eu li essa carta para a minha vida e eu não acredito nisso, Senhor, eu não me vejo capaz nesse ponto, eu ainda guardo aquela mágoa, eu ainda guardo aquele sentimento. Senhor, leia cartas novas para mim. Senhor, leia cartas novas para a minha vida, cartas que prometem uma nova vida do Senhor, um novo caminhar, um novo proceder, novos sentimentos. Louvemos ao Senhor.
adorarei, por quem tu és, Senhor. Eu te adorarei, por quem tu és, Senhor. Eu te adorarei, por quem tu és, Senhor. Amém. Vamos orar? Pai Santo, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra que foi lida e exposta. Deus, eu quero te pedir em nome de Jesus, por aqueles que, com o Senhor, querem viver coisas novas, que se sentem de repente esperando na praça. Deus, em nome de Jesus, eu te peço para que o teu Espírito Santo nos ajude, a todos nós, a cada um de nós, a estarmos juntos com o Senhor, a estarmos juntos com os nossos irmãos. Deus, em nome de Jesus, nos dê união, nos dê compromisso com o Senhor. Ajuste os nossos passos, Pai, naquilo que nós lutamos contra. Tem misericórdia de nós, Pai, e que a tua graça, Senhor, que o teu toque especial seja com a vida de cada irmão aqui essa noite, aqui no templo, que nos ouve através da internet, e qualquer outro que venha a ouvir, assistir essa mensagem. Que em nome de Jesus o Senhor os abençoe, e que em nome de Jesus o Senhor os toque, o Senhor os cure, o Senhor os livre, e o Senhor os salve para a tua honra e para a tua glória. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus nós a fazemos. Amém, Senhor. Amém.